Bom dia, meus amigos do grupo Snowball e demais amigos. Eu vou aproveitar que hoje eu estou mais tranquilo, não estou particularmente comprando nada, então estou, na verdade, estou só observando com alegria a notícia de ontem, né, que a transmissão paulista, ISA CETEP, né, a conhecida como Transição Paulista, anunciou dividendos aí, vai pagar dividendos em abril, juros sobre capital próprio, na verdade, num montante aí interessante. Eu acho que é um primeiro pagamento referente aos resultados de 2022. A gente, de repente, pode esperar mais alguma coisa aí quando da divulgação dos resultados do quarto trimestre. Então, com essa leveza aí no coração, eu volto aqui para uns estudos que eu tenho guardados aqui, que tinha que compartilhar com o grupo já há algum tempo e que não vinha tendo tempo de compartilhar, né? E são estudos de algumas empresas lá fora. A gente passou um período aí em que o mercado americano esteve bastante pressionado, e aí, claro, isso chamou a nossa atenção, voltamos a olhar lá para fora, né? E eu tenho feito alguns estudos, né, de algumas empresas lá fora, para que, né, surgindo a oportunidade, na verdade o estudo tem que ser feito antes, né, você tem que se preparar, é igual eu sei pouco sobre tênis, mas o pouco que eu sei que quando você vai preparar, né, a batida na bola, você tem que fazer uma preparação antes, não adianta a bola você se preparar para bater quando a bola chegar. Que aí você vai estar muito em cima, você não vai conseguir bater a bola. Então, você tem que fazer todo o movimento antes para quando a bola quicar na sua quadra né, subir novamente, você esteja pronto para bater. É mais ou menos o que acontece aqui, né? O estudo tem que ser feito previamente, tem que ser antes, deixar a coisa organizada, armada, o plano pronto, para quando surgir a oportunidade você já saber o que você quer comprar e quanto você quer pagar, né? Então não adianta quando o mercado lá fora desabar, né, vir uma recessão, alguma coisa, você sair correndo para comprar por indicação, recomendação de amigo. Você tem que fazer o estudo antes. Então eu tenho feito esse filtro, é um filtro até difícil de fazer, porque os Estados Unidos são um verdadeiro parque de diversões, né, para o investidor. Acho que tem mais de 5 mil empresas listadas na Bolsa de Nova York. Eu não sei se somando a Bolsa de Nova York, a Nasdaq, enfim, mas são mais de 5 mil empresas. E quando você faz um filtro assim das empresas que apresentaram lucro nos últimos 10 anos, pelo menos, você tem aí quase 500 empresas, né? Quer dizer, já é muita coisa também, né? E ver as empresas, não, você tem 1.000 empresas, e aí você filtra lá, eu gosto de filtrar lá pelo site da Basta, né? Que eu assino. Então você filtra lá pelas empresas classificadas como aquelas que o Basta chama de super pais, né? Cai para 500, 492, né? Então é muita coisa. Então eu tenho olhado devagarinho e, e os estudos que eu faço tenho compartilhado aqui com os amigos, né? Mas já vou fazer daqui a pouco a advertência, não tem aqui nenhuma recomendação de compra de investimento, é só um compartilhamento do estudo. Bom, hoje eu estou trazendo aqui um breve estudo sobre a Southern Copper Corporation, né? É a companhia de cobre do Sudeste, se eu não estiver enganado, Southern, né? Então é uma companhia, uma corporação que
produz cobre, certo? Então, a gente já vê pelo nome aí que é uma empresa de commodity, né? O cobre é uma commodity. Então, você já liga a frequência da empresa de commodity, porque a empresa de commodity ela vai ter oscilações nas suas cotações, nos seus resultados, de acordo com o preço da commodity, né, que é cíclico por natureza. Isso vale para o petróleo, vale para o minério de ferro, vale para o cobre, né, para o ouro, para a prata e por aí vai. Né? Então, trago essa empresa, né, e, segunda tela aqui, a advertência. Vídeo dedicado aos membros do grupo Snowball, né, também a outros amigos aí que acompanham, mas que tem por objetivo compartilhar estudos sobre companhias e fundos imobiliários a fim de que cada investidor tome suas próprias decisões de investimentos. Não há neste vídeo recomendação de investimento, ok? Então vamos lá. Vocês vão entender o porquê que eu cheguei nesse filtro todo que eu fiz, porquê que eu cheguei nessa companhia, né? Então, tem prós e contras aqui, né? Então, por exemplo, uma pessoa que já não gosta de commodities, ela já para por aqui e já vai ver outra coisa, né? Eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso, eu quero ver, quero conhecer boas empresas, né? Vou dizer que vou investir necessariamente, mas pelo menos conhecer eu quero conhecer. Então, vou compartilhar esse pequeno conhecimento que eu colhi aqui. Então, colhi lá do site da própria companhia, né? Nós somos uma companhia pertencente, né, que é uma subsidiária indireta, né, do grupo México SAB, sabe? Grupo México, em resumo. Então, é uma subsidiária do grupo México. Quem é o controlador dessa empresa, dessa Southern Copper Corporation? É o Grupo México, certo? Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo México, né, através da sua subsidiária integral Americas Mining Corporation, ou AMC, comprou, né, 88,91% do capital, né, da Southern Copper, certo? Que eu vou chamar SCCO, que é o ticker, né, da ação na Bolsa lá de Nova York. Então, Grupo México é dono da AMC, a AMC foi lá e comprou 88,91% do capital da SCCO. Beleza? Bom, onde é que a SCCO atua? Atua no Peru. A ação é negociada, a ação da SCCO é negociada na Bolsa de Nova York, mas a empresa mesmo, a companhia opera onde? Opera no Peru, né? Através do braço registrado SPCC, né? SPCC Peru, Southern, não sei, é alguma coisa, Copper Corporation, né? Copper Corporation Peru, Branch, ou Peruvian Branch, né? Então, enfim, toda a atuação da Southern Copper Corporation está no Peru, certo? E a empresa faz parte do Grupo México, do Grupo México. Muito bem, então nós sabemos quem é o controlador. Então, para visualizar aqui esquematicamente, aqui o Grupo México, certo? Que é dono da Americas Mining Corporation, que é sediada nos Estados Unidos, uma empresa americana, tá certo? Ou seja, uma empresa mexicana, pelo que eu estou entendendo, um grupo mexicano, é dono dessa empresa, Americas Mining Corporation, que é americana, que por sua vez tem 88,91% da Southern Copper Corporation, que é listada na Bolsa de Nova York. Beleza? E o free float, né? Ou seja, onde é que entram os acionistas minoritários? Aqui, 11,1%.
é o free float, né, o public float, certo? Então, se você, né, se o investidor resolve investir nessa empresa, se tornar sócio, ele entra aqui, tá? Muito bem, a Southern Copper Corporation é uma empresa mexicana? Não, é uma empresa americana, tá certo? Ela é uma empresa americana, certo? Agora, ela tem 99,29% da Southern Peru Copper Corporation, e aí vem a explicação para SPCC, Southern Peru Copper Corporation, né? Que é o braço da SCCO que atua no Peru, certo? Mas basicamente a atividade dela é lá. E ela tem também 90, a SCCO, né, também tem a Minera México SA, que atua no México. Ou seja, ela é dona de 99%. Vamos arredondar. Ela é dona do braço da companhia no Peru e também de uma outra empresa chamada Minera México, lá no México. Tá certo? Então, embora seja uma empresa americana, as suas operações estão onde? No Peru e no México. Confusão, né? Então, um grupo mexicano comprou a America's Mining Corporation americana, que por sua vez detém quase 90% da SCCO, que por sua vez atua no Peru e no México. Beleza? E o pequeno investidor entra nesse pedaço aqui. Primeiro ponto, né? Nós vimos que há um acionista controlador. Quem é o controlador? É o Grupo México. E o free float é baixo, né? Então já é um ponto de filtragem. Talvez o cara diga, olha, aqui está né, o free float é muito baixo, há um grupo, um controlador aí com uma posição muito relevante na empresa, não me interessa. E é bem razoável que se pense assim, porque nos Estados Unidos, pela quantidade de empresas que existem para investir, né, você tem que ser muito exigente, né, como diz o próprio Basta no site dele. Você não precisa também, né, ficar vendo qualquer coisa, né, você pode ser bastante exigente, né, porque tem muita coisa lá para você escolher. Então, isso pode ser um ponto aqui que o cara diga, não, para que eu vou entrar nisso aqui? Né? Um controlador com uma posição muito forte, muito grande e, né, uma concentração aqui, o controle todo concentrado num grupo só e um free float muito baixo. É bem verdade que o pequeno investidor ele vai caber aqui tranquilamente, né? Mas de todo modo o free float é baixo, né? Então, isso é uma oportunidade de a gente refletir um pouco sobre esse ponto e aprender mais. Ter um acionista controlador é bom ou ruim? E aí eu peguei esse breve artigo aqui da Suno Research, né, para a gente refletir sobre isso. De fato, os acionistas controladores devem ter compromisso com a companhia que controlam, sendo obrigados a prestar contas de suas ações. No entanto, fica claro que um acionista controlador pode acabar se excedendo no comando da empresa, caso faça mau uso de suas atribuições. Sendo assim, o ato de prestação de contas por parte desses acionistas é uma forma de evitar que eles cometam excessos, aumentando assim a transparência na empresa, né? Porém, também é nítido que existem meios necessários para evitar que ele cometa excessos, protegendo os acionistas minoritários. Dessa forma, não é algo bom nem ruim a presença de um acionista controlador, sendo necessário avaliar cada caso concreto. Então, não há uma resposta pronta. Não é porque o Grupo México aqui tem 90% da empresa que a empresa é ruim necessariamente. Tem que ver se o controlador ele está alinhado com os acionistas minoritários ou não, né? E como é a gestão da empresa, né? Se é transparente, se não é, se ele presta contas adequadamente ou não, né? Então há um risco maior
por conta da possibilidade de algum excesso, né, por parte do acionista controlador. Então, o baixo free float, que a gente viu aqui que é de 11%, tem suas desvantagens, né? Traz o quê? Uma menor liquidez, né? De repente, se o investidor tem uma posição muito grande, ele pode ter dificuldade de sair da empresa se ele quiser, né? Não vai ter gente para comprar, né? Para o pequeno investidor, talvez isso não seja um problema. O maior problema seja mesmo somente o fato da existência de um acionista controlador e do risco de um excesso e de uma administração que não esteja alinhada com os minoritários, né? O baixo free float traz também uma maior volatilidade, porque, né, como tem menor liquidez, qualquer movimento que aconteça de compra e venda pode levar a uma oscilação maior dos preços, né? E também há um maior risco de fechamento de capital, né? Se o controlador não estiver alinhado com os minoritários, ele pode fazer uma proposta de fechamento de capital, a chamada OPA, né? Oferta para compra das ações. E pode ser que essa OPA não venha numa condição muito favorável aos minoritários, né? Então, é um ponto assim de atenção, é um ponto de atenção. Não vou dizer que é negativo, mas é um ponto de atenção para uma empresa dessa, né? O fato de ela ter um controlador com uma posição muito relevante e um free float baixo, né, com a liquidez baixa. É um ponto de atenção, tá? Bom, continua, mas aí a gente poderia parar a análise por aqui? Poderia. Só que tem seus pontos positivos também a empresa, né? É por isso que eu prossegui na análise, né? Então diz a empresa: bem-vindo à Southern Copper Corporation, né, a maior, né, a companhia de mineração com as maiores reservas de cobre do mundo. Pronto. Então está aqui primeiro ponto, primeira vantagem dessa companhia. É a companhia de mineração, segundo ela, com as maiores reservas de cobre do mundo, né? Então, isso é uma vantagem competitiva, não é verdade? Então, são coisas que começam a compensar esse primeiro ponto aí do controle, né? Nós queremos compartilhar com vocês as nossas, né, conquistas, né, os marcos do que nós consideramos uma história de negócios fascinante, iniciada em 2005, né, a partir da fusão de duas companhias com grande vocação e história na mineração, né, com uma história, uma grande história de vocação e mineração, é isso? Que decidiram formar, né, uma das mais eficientes, integradas e lucrativas operações de mineração, certo? Então, não é que né, as empresas a empresa tenha surgido em 2005. Na verdade, houve essa fusão em 2005, mas ele explica aqui. A Southern Copper tem 69 anos de idade, né? Tem 69 anos trabalhando de forma bem sucedida no, a serviço dos países, né, onde ela opera, né, para as suas comunidades, né, os trabalhadores e os acionistas, né? Então, não é uma empresa que começou hoje, né? Tem 69 anos de idade, tá certo? Então, são pontos positivos aí. Tem um longo histórico, né, de vida, não é uma aventura, não é uma startup, né? Ela tem as maiores reservas de cobre do mundo, né? E houve essa fusão em 2005 entre duas grandes companhias. Aí, vamos ver se eles
detalham isso para a gente, aqui eu não consigo ver, né? Porque na verdade a compra pelo Grupo México foi em 2018 dessa empresa America's Mining Corporation. Eu acho que essa fusão gerou, né, criou essa, é, talvez tenha sido a fusão, ele se refira à fusão dessas duas grandes empresas aqui, a SCCO e a America's Mining Corporation, né? Mas eu realmente não busquei esse detalhe aqui dessa operação de 2005, né? Mas a Southern Copper, né, ela tem 69 anos de idade, né? Isso é importante a gente saber. Então, a Southern Copper Corporation, ela começou a negociar suas ações em 1996, né, na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Lima, no Peru, certo? Então, eu estou achando que essa operação de 2005 tem alguma coisa a ver com com essas duas empresas aqui, né? E aí depois veio o Grupo México e comprou elas, né? Então deve ter sido isso. E a Southern Copper por si só, ela começou a negociar suas ações, ela existe desde 1969 e começou a negociar suas ações em 1996, portanto também não é nenhuma novata na Bolsa de Valores, né? Sobre o símbolo, sob o símbolo PCO, né, que foi substituído em 2010 pelo símbolo SCCO para refletir, né, o caráter global dessa empresa. Ou seja, não é uma empresa peruana, né, é uma empresa global que é dona, né, detém as maiores reservas de cobre do mundo, né. Eu coloquei aqui o time de gestão, né, um retrato, só para mostrar que a turma lá, né, o pessoal que está na mesa diretora é bem antigo na empresa, né? CEO, o presidente, né, do, do, da mesa diretora, né? Ele foi até CEO, né, entre 99 e 2004. O cara está lá desde 99, os demais também, 99, 95, né? O auditor geral aqui tem 33 anos no Grupo México, né? O outro está desde 2009, enfim. Então é um pessoal que está na empresa há bastante tempo também, né? A companhia, né? Isso aqui eu tirei também lá do site, né? Nós acreditamos que a SCC, Southern Copper, né, é uma das maiores produtoras integradas de cobre do mundo, né? A nossa produção inclui majoritariamente cobre, molibdênio, zinco e prata, né? Todas as nossas minas, todos os nossos estabelecimentos de mineração e refino estão localizados no Peru e no México. Então, é uma empresa, embora americana, né? Ela está com operação negociada, com suas ações negociadas na Bolsa de Nova York, tem suas operações no Peru e no México, e nós nós exploramos as atividades nesses países e também na Argentina, no Chile e no Equador, né? Nós acreditamos que nós temos as maiores reservas de cobre do mundo, né? Então nós fomos incorporadas em Delaware em 1952 e temos conduzido nossas operações de mineração de cobre desde 1960. Desde 1996, nossa ação está listada tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Lima, né? Nós utilizamos métodos modernos, né? Métodos de mineração, como é? Estado da arte,
né, ou seja, métodos de excelência, né, no processamento da mineração, incluindo sistemas de posicionamento global e processos de mineração computadorizados, né? Ah, e aqui vem a questão de ser uma empresa de commodities, né? Os nossos preços, né, o preço de venda dos nossos produtos são determinados, são largamente determinados pelas forças do mercado que estão fora do nosso controle, né? Nossa gestão, no entanto, foca no controle de custos, né, e nas melhorias, na otimização da produção para se manter lucrativa, né? Nós buscamos atingir esses objetivos através dos programas de gastos, de despesas, né, esforços de exploração e programas de redução de custos. Então é isso. Uma empresa de commodity, o que ela pode fazer é controlar ao máximo os seus custos para tentar se manter lucrativa, porque ela não tem como determinar o preço dos seus produtos, que são determinados pelo mercado, tá certo? Então, o investidor, quando vai entrar numa empresa dessa, já tem que saber disso, né? Então, nosso foco é em nos manter lucrativos, né, durante os períodos em que os preços do cobre estão baixos e maximizar os resultados nos períodos em que os preços do cobre estão elevados, tá? Então, não é uma empresa nova, é uma empresa com história, é uma empresa com know-how, né? É uma empresa que tem as maiores reservas de cobre do mundo, que atua desde a década de 60, está negociada em bolsa de valores, né, há quase 30 anos, né? Há 26 anos, né? E que se dedica aí a ter bons resultados através de uma gestão austera, com controle de custos, né, e ciente de que tem que fazer isso para obter bons resultados, já que não detém o controle dos preços dos seus produtos, né? Aí vamos entender um pouquinho por que falar em cobre, né, no negócio de cobre. Por que isso? A gente não lembra tanto do cobre, né? Então, o cobre é um componente muito importante da cadeia de infraestrutura do mundo. A gente às vezes esquece disso. A gente fala em ouro, em prata, mas o cobre ele é importantíssimo. É o terceiro metal mais utilizado depois do ferro e do alumínio, né? Então, o cobre ele tem propriedades químicas e físicas, né, únicas, né, incluindo alta, alta condutibilidade, é isso? Né, alta capacidade de condução, né, de energia, enfim, maleabilidade, condutividade, né, térmica e elétrica, né? Tem resistência à corrosão, né? E desse modo ele é considerado um material de alta qualidade, né? Um prime, né? Um excelente material para uso em produtos elétricos e eletrônicos, incluindo componentes para transmissão de energia e geração de energia, né? Que contabilizam, né, que são responsáveis por cerca de 3/4, né, do uso de cobre no mundo, né? Então, 75% do uso do cobre no mundo é para quê? É para geração e transmissão de energia, né? E também para quê? Para telecomunicações. Quem nunca viu as notícias aí de gente roubando cabo de cobre, né, de operadora, de internet, de telefonia, não é? É isso. Eles são utilizados, o cobre é utilizado para telecomunicação, para construção, né, civil, para transporte e para máquinas industriais, né?
O cobre também é importante, é um metal importante para aplicações não elétricas, né? Como, como plumbing, é encanamento, né? Roofing, né? Que eu acho que é piso, né? Piso, telhados, enfim. Né? Então, ele é usado em muitas aplicações, né, de industriais e de consumo. Tá? Então, o cobre é importantíssimo, cara. O cobre está no nosso dia a dia, nos produtos que nós usamos. Ele tem alta capacidade, né, em resumo. É o terceiro mais utilizado metal, depois do ferro e do alumínio. Ele tem uma alta capacidade de condução, né, de energia e de energia elétrica e térmica, né? Ele é maleável, é resistente à corrosão, ele é um material prime, assim, de alta qualidade, utilizado em produtos eletrônicos e elétricos, né? Largamente utilizado para transmissão e geração de energia, também nas telecomunicações, na construção civil, no transporte, nas máquinas industriais, né? E também tem outras aplicações fora do segmento elétrico, também na parte de tubos, encanamentos, né? E também, enfim, na construção civil de modo geral, né? Então é um item essencial, um item fundamental, né, nas vidas de todo mundo. Por isso que eu, né, você, quando vê uma empresa dessa, você diz, bom, isso aqui é algo perene, né? É algo perene. Então, você percebe, né, que tem prós e tem contras aqui, né? Você diz assim, poxa, é uma empresa de commodity, mas, por outro lado, é uma commodity fundamental, essencial, perene, né? Então, por que não considerar isso também como, né, o investidor pode considerar o petróleo, pode considerar o minério de ferro, não é? Mas tem um controlador, né? Tem uma baixa liquidez. Por outro lado, é uma companhia com grande vantagem competitiva, com as maiores reservas de cobre do mundo, etc, etc. Então, você vê que uma coisa vai compensando a outra, né? E trazendo um equilíbrio. Eu trouxe aqui essa imagem, né? Que também eu busquei na internet para a gente entender assim visualmente as aplicações do cobre, né? O cobre é utilizado, por exemplo, nos aparelhos de ar-condicionado, aquelas tubulações de ar-condicionado, tudo é com cobre, né? Em arquitetura, design, para eficiência energética, né? Nos aparelhos, nos eletrodomésticos que a gente vê, nas energias renováveis, né? Aqui na geração de energia eólica, na gestão de ativos, gestão de energia, né, na parte hidráulica, instalações elétricas, né, institucional, motores elétricos, enfim. Então tem uma série de aplicações dentro de cada segmento desse aqui, há uma multiplicidade de aplicações para o cobre, né? Então, o nosso mercado, né, a nossa estratégia de mercado, né, e nosso plano de vendas anual enfatiza o desenvolvimento e a manutenção de relações de longo prazo com os clientes, né? Então, eles buscam criar, constituir relações de longo prazo com os seus clientes. Isso é importante saber, né? Que eles têm esse cuidado, essa preocupação. É, então, eles buscam o quê? Adquirir, né, obter, firmar, celebrar contratos de longo termo, né, para a venda dos produtos. É uma grande prioridade, é uma alta prioridade da empresa. Então, isso é bom, porque traz previsibilidade, né, para a empresa e para os investidores. Então, geralmente, em geral, 80 a 90% da produção é vendida sob contratos de longo prazo. Quase a totalidade da produção da companhia é vendida em contratos de longo prazo. Isso é excepcional, né? Por quê? Traz previsibilidade para a companhia. A companhia pode se organizar, pode gerir melhor seus custos, nas suas despesas e
trabalhar para maximizar seus resultados, né? E também se proteger das oscilações, né, dos preços do produto, do metal, não é isso? Então, os preços são determinados baseados nos preços da commodity para o período do contrato, né? Então, qual é o preço que é previsto para aquela commodity naquele período do contrato? É isso. Então, vamos fazer um contrato de longo termo e garantir esse preço, né? Claro, ela pode perder aí oscilações para cima nesse preço, mas também se protege contra oscilações para baixo, né? A prioridade para a empresa é ter previsibilidade aí. Nós focamos, né, nos consumidores finais, em contraposição à venda para empresas intermediários, né, trading companies, né, empresas que revendedoras. Então eles buscam fechar contratos já com o usuário final, ao invés de fechar negócio com intermediários, né? Isso diminui os custos, maximiza os resultados da companhia também, né? Em adição, nós devotamos esforços de mercado, de marketing significativos para diversificar nossas vendas, tanto geograficamente, por regiões, como pela base de clientes, né? Então, eles buscam isso aqui, ó, vender para clientes dos mais diversos segmentos, né? Ter uma base bem diversificada de clientes e também geograficamente, né? Vender para clientes localizados em geografias diferentes. Tudo é uma forma de proteção, né? Veja que é uma qualidade da gestão isso aqui, né? Buscar se proteger, ter previsibilidade, firmar contratos de longo prazo. Eu interpreto isso como um alinhamento com o pensamento do investidor de longo prazo, né? Então, é uma gestão positiva. Isso se reverte nos números, né? Eu peguei aqui dados da Baster.com, você vê uma curva de receita, né, crescente, né? Você vê uma margem bruta aí, que eu tracei uma linha média aqui, não fiz um cálculo, mas é uma linha média aqui na casa dos 40%. Mas veja que em 2022 a margem bruta está acima de 50%, isso mostra claramente vantagem competitiva, né, da companhia. Aqui você vê o lucro líquido da companhia, né, crescente ao longo do tempo, mas ele oscila, né, e essa curva aqui é para mostrar que isso oscila, por quê? Porque é uma commodity, né, e como commodity os preços vão oscilar, mas veja que a empresa não tem prejuízo, ela tem sempre lucro, né? Vamos lembrar o que a empresa disse, a gente busca o quê? Diminuir nossos custos, né? Para no momento em que o preço está baixo, a gente se manter lucrativo e no momento que os preços do cobre estão altos, a gente maximizar os resultados. Parece que é o que está acontecendo aqui nos últimos 2 anos e que aconteceu aqui nesses períodos em que tivemos resultados maiores, né? Mas é cíclico, né? Você não vai ver uma curva, né, linear e crescente, consistente assim. É uma curva que depende dos preços da commodity, né? Então, o investidor ele tem que entender isso, né? Porque num período de baixa aqui, não é que a empresa ficou ruim necessariamente, que a gente está lidando com commodity e isso a própria empresa diz, isso está fora do nosso alcance, né? Aqui, para mostrar, olha, de período 2011 a 2017, houve um ciclo, né, de baixa. Depois veio o ciclo de alta e assim vai, né? Olha aqui 2009, a época da crise, né, do subprime. Aí depois teve o retorno, né? Então, numa empresa de commodity é interessante você acompanhar esses ciclos, né, para, se for o caso, né, se decidir fazer o investimento, né, comprar nos períodos de baixa, né, de ciclo de baixa, né? É interessante ter essa noção,
né, do momento do ciclo daquela commodity, né. Aqui, né, você vê, chegou a um pico aqui no, né, em 2021, 2022 e agora tem uma queda, um recuo, né. Aqui o yield, né, que oscilou bastante, né, mas hoje está na casa aí do quase 10%, é um yield bastante elevado, né, em dólar, é um yield muito elevado, já foi bem maior, né, mas agora está aqui na casa dos 10%, né, e assim, é um yield ótimo se comparado aos juros que são praticados lá fora, né, não há dúvida nenhuma que é um yield bom ainda. Né? Aqui um ponto negativo, eu acho, né? Aqui são as ações em circulação, você vê que não tem recompra praticamente, né? Ou seja, não há essa agregação de valor aqui para o acionista, né? Não vejo aqui a empresa recomprando, aqui talvez ela tenha recomprado, mas eu não vejo a empresa recomprando, ou seja, mantém estável, ou seja, sua fatia na empresa não vai aumentar se você não comprar mais ações, né? Em outras empresas, quando as empresas recompram essas ações, sua fatia aumenta sem você despender mais nenhum recurso. Mas aqui não é o caso, então um ponto negativo aqui também para a empresa, né? Margem de lucro é elevada, acima dos 20%, mas você vê que também oscila, e isso tudo vai ter relação com o ciclo da commodity, né? Aqui o endividamento, né? Aqui o endividamento hoje já bem mais reduzido, abaixo de 1, já esteve bem maior, mas nunca foi também, né, nunca superou a relação de 3 vezes, né? E aí você vê que o fluxo de caixa operacional está relacionado, né, ao nível de endividamento. No período em que o endividamento estava maior, esse fluxo de caixa operacional foi menor, né? Endividamento menor, fluxo de caixa operacional maior, não é isso? Então, está aqui, isso mostra o CAPEX, que são os investimentos, né, os valores despendidos pela empresa para desenvolver o negócio. Então, coincide aqui exatamente com o mesmo período, né, um período de maior endividamento, né, foi um período também de maior investimento na empresa, e depois um período de menor investimento com a maior geração de caixa, né? E aqui também coincide com o fluxo caixa livre, que é aquele dinheiro que sobra para a empresa expandir o próprio negócio, investir em outros negócios ou pagar dividendos, né? Então a gente viu que houve um aumento aqui nos dividendos pagos, né? Você verifica aqui, ó, né, 2022. Você vê que houve um aumento, né? 2020, 2021, 2022. Olha lá o fluxo de caixa livre, se aumentou, né? O endividamento diminuiu e o fluxo de caixa livre, né, aumentou, 20, 21, 22. Então aumentam também os dividendos, que é o dinheiro que fica liberado para pagar os acionistas. Aqui também ainda dá baixa, né, um retorno histórico, né, em 26 anos a ação multiplicou por 62, em 20 anos multiplicou por 55 vezes, em 10 anos multiplicou por uma vez, né? E em 5 anos ainda, né, ela teve um retorno de 79%. Ainda não dobrou, não. Tá? Então é isso. Quanto mais tempo, principalmente numa empresa commodity, né, maior tende a ser o retorno. Né? Aqui do Guru Focus, esses prints aqui não estão tão atualizados assim, acho que são de setembro, mas não muda muita coisa. O que muda hoje, se for olhar lá no site, é que aqui ele considera que ela está avaliada de forma justa. Esse preço dela que voltou mais para o preço do Guru Focus, né? Que o valor intrínseco, o valor que o Guru Focus considera justo, que hoje está na casa de 60. Então, se a gente for verificar o preço dessa ação hoje, deve estar sendo negociada nesse patamar. Então, eu dei uma olhada antes,
aqui está considerado, não está modestamente subavaliada, mas está considerada como uma avaliação justa, né? Não está verde, mas está amarelinho. Então tá por aqui, né? Tá, ou seja, não tem, segundo o Guru Fox, não tem uma margem aí grande de segurança para compra agora, né? Segundo o Guru Fox, seria mais um momento mais de observação. Mas aqui é interessante notar o ranking de lucratividade, ó, 9 pontos em 10, né? É expressivo, né? A avaliação do Guru Fox sobre valuation 10/10, talvez hoje não esteja mais em 10/10. Depois a gente dá uma olhada no site lá para atualizar isso, né? O, o ranking de crescimento, nota 9 em 10, né? Tudo com, com, com a demonstração de crescimento aqui da companhia, e força financeira 6/10, né? 6 em 10. Aí a gente viu que ela tem um baixo endividamento e um retorno sobre o capital investido acima do custo de capital. Então tá gerando valor, né? Dividend yield alto, né? Quase 8% naquela época, né? Vamos ver depois, vamos dar uma olhada para ver quanto é que está agora. Então, mas assim, não tem também previsão de crescimento, né? Porque não tem recompra, talvez ela não tenha um histórico de aumento de dividendos crescentes, porque quando você vê aqui, ó, não, esse é o forward dividend yield, é o dividendo próximo mais recente. Mas aqui, olha só, o yield on cost em 5 anos. Quer dizer, se você comprar hoje, você recebe esse yield aqui de 7,92 e para 5 anos, mantidas as premissas utilizadas aqui pelo Guru Fox, esse yield on cost, esse retorno estaria em torno de 93% ao ano. É assim, é absurdo, né? Então, mas enfim, são só indicadores aqui do Guru Fox, né? Então, eu não sei o que é que ele está considerando aqui, se é aumento de dividendos, previsão de lucro, enfim, mas ele coloca um yield on cost futuro daqui a 5 anos muito alto, né? Quase 94%, que é bem incomum, né? Então aqui alguns que eles chamam Guru Trade são alguns investidores mais famosos, como Joe Greenblatt, Ken Fisher, né, mostrando a movimentação deles. Eu achei interessante destacar o seguinte: quando o preço da ação está caindo, ó, aqui, né, essa linha azul é o preço da ação, né? Quando ela está caindo, o pessoal compra, ó. O pessoal entra forte, né? Por quê? Porque é o ciclo da commodity. Quando está lá embaixo, o pessoal entra forte. Quando o preço sobe, aí a venda prevalece, né? O pessoal vende, né? Então, ciclo de commodity é isso, né? Você vende, mas se bem que ela tem pago aí um bom dividendo, né? Então, até para quem carrega, tem sido interessante também, né? Aqui, uma histórico de performance nos últimos 10 anos, né, da ação. Ela perdeu para o SP500, né? O SP500 aqui representado por esse ETF da Vanguard, né? VOO, deu 242% de retorno total, e a Southern deu 97%, né? Nesse período. A diferença está nesse período aqui, né? Principalmente, porque você vê, em outros momentos é meio que parecido, assim, ó. Aqui na pandemia, né, caiu. Mas aqui, ó, a USP subiu e os preços da SCO caíram aqui, né? Então tem alguns momentos em que não há uma correlação, né? E foi isso que fez a diferença, como aqui, ó, ela ficou de lado ao passo que o SP500 foi subindo, né? E aqui ela ficou um período de lado. Quer dizer, o ciclo dessa commodity não necessariamente, né, vai acompanhar o movimento do mercado como um todo, né?
em alguns momentos não vai haver essa correlação, e nesse caso quem levou a pior foi a SCOO comparada ao SP500, né? Então, assim, são, é só uma fotografia, né, dessa companhia para mostrar que ela tem pontos negativos, mas tem muitos pontos positivos, né? Tem um retorno aí que não é, né, perdeu para o SP500, né, mas enfim, nem tudo vai bater o mercado, né? E pode ser que em outros momentos também ela consiga reverter, né? Enfim, só uma alternativa, né, de investimento com uma carteira diversificada, né? É, numa num, relativa, né, a uma commodity de grande importância para o mundo todo e de grande presença no dia a dia de qualquer pessoa. Eu achei interessante, mas eu particularmente, aqui não é nenhuma recomendação para ninguém, eu particularmente fico observando, estou observando só o movimento dessa empresa. Claro, né, numa queda brusca, absurda, né, um fim de ciclo de commodity do cobre, né, como a gente viu aqui, né, eu não descarto a possibilidade, né, de fazer um investimento, por que não, né? Sendo uma commodity assim, né, fundamental para o mundo todo, por que não, né? Mas no momento eu fico mais observando, e é para isso que servem os estudos, né? A gente fica de olho, a gente sabe é, o, o que é a empresa, sabe de que se trata, né? Não é nada estranho, né? E a gente vai observando, né? E se, né, der uma oportunidade, né, o jacaré fecha a boca, né? Mas enfim, não é recomendação para ninguém. Termino aqui com essa tela, reforçando que cada um deve fazer os seus próprios investimentos. Aqui o intuito é compartilhar os estudos e enriquecer esse grupo aí, essa discussão, por quem também é entusiasta, né, dos investimentos. Falou? Um abraço aí para todos. Antes de finalizar, vamos ver aqui no Guru Focus. Vamos ver aqui no Guru Focus. Vamos ver no Guru Focus dados aqui mais recentes da Southern. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Aumentar o zoom. Beleza. Então a gente vê aqui, ó, ela negociando a 61 e 62, né? O valor aqui do Guru Fox é 60 e 54, então ela está precificada assim de forma justa, segundo o Guru Fox. Mas o ranking de lucratividade continua alto, crescimento. Agora o valor que a gente viu lá aquele slide que estava 9/10, se não me engano, agora caiu para 5/10, ou seja, o Guru Fox já diz assim, olha, ao nosso ver do Guru Fox aqui, não está assim barata, né? Não está naquele momento. O yield também já é menor, né? Porque houve um aumento do preço da cotação, e o 5-year yield on cost, né? O retorno em 5 anos, né, em dividendos, para ele aqui fica aí na casa dos 67%, que mesmo assim é absurdo, né? Absurdo. Você vê que não tem buyback, né? Assim, não tem recompra como a gente viu lá. Então isso é um ponto negativo, porque isso não agrega valor aos, aos acionistas, né? E vamos ver como é que os gurus estão se comportando aqui em relação à companhia nesse momento. Será que está aqui?
Aqui. Sempre os mesmos caras, né? Joe Greenblatt, Ken Fisher, eles ficam fazendo essa dobradinha, são, assim, não é que só tenham eles investidores, né? Mas o que é o guru Focus acompanha, né? Deixa eu ver aqui. Os negócios deles, ó, aqui 30 de setembro de 2022 prevaleceu a venda, né? Venda, né? Ou seja, o sinaliza isso? O preço subiu, que a gente viu aqui que o preço da ação subiu, né? Olha só, teve essa subida aqui, ó, né? Teve essa subida, a turma vai e vende, né? Prevaleceu a venda. Acho que voltou a subir aqui, final de setembro. Na verdade, a subida começou ali, né? Esse movimento de subida começou ali, enfim, o pessoal começou a vender mais aqui, assim, prevaleceu a venda aqui, né? Mas assim, eu acho que eles não zeraram a posição, eles reduziram, né? Tá aqui, redução, reduziu um pouco, reduziu. Enfim, mais uma curiosidade, ninguém vai se guiar necessariamente porque pelo que os outros estão fazendo. Beleza? Então tá aí, compartilhado o estudo, espero que seja de bom proveito aí para todos. Forte abraço.